Pronto, pessoal, bom dia. Hoje eu tô só um pouquinho gripado, então peço desculpas aí caso eu me interrompa um pouquinho só para poder espirrar. Mas, no caso, o que a gente tem visto na disciplina, né, a parte de farmacologia, no início a gente viu muito as áreas, né, onde a gente pode dividir a farmacologia, vimos vias de administração, vimos a parte de farmacocinética, né, são todas aquelas etapas: absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Né? Vimos todo o caminho que o fármaco ele pode percorrer no organismo. E para a gente fechar essa parte de estudos gerais sobre os fármacos, para a gente poder começar a estudar as classes de fármacos, sobre os fármacos que atuam no sistema cardiovascular, os fármacos que atuam no sistema nervoso, né, para a gente poder entender. Como a gente já tem a base de processos morfofisiológicos sobre os sistemas, a gente já sabe em questão de estruturas, e com isso a gente vai tendo a base de como os fármacos podem interagir com algum órgão, algum tipo de tecido e por aí em seguida. Então, o que falta para a gente mesmo é a farmacodinâmica, né, que é a parte onde a gente estuda a interação do fármaco com o receptor, né? Mas quais seriam esses receptores? Como é a estrutura deles? Onde é que eles podem estar localizados? Como é que eles interagem com os fármacos? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. A aula de hoje, eu gosto de dar uma visão mais, digamos assim, estrutural das coisas, né? Como é a estrutura do receptor farmacológico, uma parte mais bioquímica no sentido da gente ver que o fármaco ele se liga no receptor e aí, o que é que acontece depois, né? Então a aula é sobre farmacodinâmica e receptores farmacológicos. Nós já vimos esse conceito, né, de interação droga-organismo. Primeiramente, aí, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a tela. Primeiramente, aí na farmacocinética, que é o quê? É o caminho que o fármaco droga. E agora é a farmacodinâmica. Beleza. Todo esse caminho, mas no meio desse caminho, né, ele fez a sua função, que foi o quê? Se ligar em um local de forma específica ou com uma ação não específica, né, como a gente sabe que alguns fármacos são. E a partir dali, né, no local de ação, ele cria um mecanismo de ação. Será que ele fez a abertura de um canal iônico? Será que ele ativou uma via de enzimas, né, ou expressou algum gene naquela célula? Né, a gente vai ver. E a partir daquele mecanismo, né, de ação, a gente teve aquele efeito, né? Se ele for um fármaco analgésico, anti-inflamatório, ele tem todo um mecanismo para causar aquele efeito, que é o efeito terapêutico. E muitas vezes todo esse mecanismo ele depende da concentração no local do receptor, né? Se tem muitos fármacos atuando, se tem poucos fármacos atuando. Eu mostrei para vocês lá no começo, acho que na segunda aula, que era princípios de fármaco, que a grande maioria, né, dos fármacos, aqueles mais importantes, em sua maioria, né, para a gente estudar a farmacodinâmica, eles atuam com alvos moleculares, né, que seriam nossos alvos farmacológicos, que é nada mais, nada menos do que aonde o fármaco ele pode estar atuando, não é isso? Então, eu mostrei para vocês, até tinha umas figurinhas que eles podem atuar em canais iônicos, podem atuar em enzimas, inibindo aquela enzima ou até mesmo ativando, podem atuar em moléculas transportadoras, e o nosso principal foco dessa aula são os receptores farmacológicos. São aquelas moléculas, né, com uma estrutura onde o fármaco atua, né, de forma específica, num local de ação. E hoje em dia, né, com o estudo da farmacologia, a gente tem como dividir em
grupos, né, em classes de receptores. E são essas classes que eu vou apresentar, né, e que eu cobro em prova, para a gente ter uma noção de como é que aqueles fármacos eles podem estar atuando, né? Então, esses receptores são do tipo receptores ligados a canais iônicos, né, que seriam canais iônicos que eles fazem abertura e fechamento quando o fármaco se liga, né? Esse alosterismo, o que seria alosterismo? É quando eu tenho uma enzima ou uma estrutura que, quando ela se liga a alguma molécula, aquela molécula acaba fazendo com que essa enzima se ative ou iniba, né? Ou seja, é uma estrutura que ela acaba agindo de acordo com outra molécula que se liga a ela. Receptores de membrana, né, como temos aí diversos. Temos receptores acoplados à proteína G, que é um dos grupos que eu vou explicar. Receptores ligados à tirosina quinase. Quinase são tipos de enzima que realizam fosforilação, ou seja, que adicionam um grupo fosfato, né? E temos receptores nucleares, que, pelo próprio nome, eles estão próximos ou dentro do núcleo. Então, cada um desses tipos, eles têm uma estrutura diferente, eles têm uma forma de lançar a resposta, né? E aí, isso é que acaba a gente fazendo com que estude cada uma dessas famílias de receptores. Então, assim, só recapitulando em questão de receptores farmacológicos, né, como já citei outras vezes, são proteínas, né, a sua grande maioria, que elas possuem um ou mais sítios, que seria o local de ação onde os fármacos atuam, ou não só os fármacos, né, as moléculas que nosso próprio organismo produz, né, como alguns tipos de enzimas, hormônios, né, que quando ativados por substâncias endógenas são aquelas substâncias produzidas dentro do nosso organismo. Exógenas seriam substâncias que não são produzidas no nosso organismo, mas que sim, que vão ser administradas a ele, como no caso os fármacos. E que quando essas substâncias se ligam no sítio de ação, né, são capazes de desencadear uma resposta fisiológica. E aí essa resposta fisiológica, muitas vezes, ela pode ser feita também através de um fármaco. Tá bom, Sara, tudo bem. Então, nós temos o que seria os sítios de ação ou local de ação, né? É, são locais onde substâncias endógenas ou exógenas, no caso o fármaco, interagem para promover uma resposta fisiológica ou farmacológica. E em farmacologia, né, a gente tem aí o que seria a definição de um receptor. Pelo próprio nome, receptor, ele vai receber algo, né? Então, é o local onde o fármaco ele acaba interagindo e produz o efeito farmacológico. Nesse, Nessa pequena ilustração, nós temos aqui em azul como se fosse a célula, né? Na superfície dela, a gente tem uma molécula de encaixe, né, com um sítio de ligação, que seria o nosso receptor, e essa bolinha verde, azul por aí, ela acaba reconhecendo esse sítio de ação e desencadeando o efeito dentro da célula, que aí seria nosso efeito terapêutico. Então, assim, até aqui eu só estou revisando conceitos que a gente viu ou comentou, né, até agora, para realmente entrar na parte mais específica, né, que seriam as estruturas e os grupos de receptores. Então, assim, quando a gente pensa receptores farmacológicos, beleza, professor, eu acho que são estruturas que estão ali nas células, né? Dependendo da célula, pode ser um receptor em qualquer parte do organismo, né, em qualquer tecido ou órgão. E a gente pode enxergar esses receptores, né, de acordo com a ação deles. Tem uns que eles transmitem a resposta de uma forma muito rápida, né, questões de segundos, milissegundos, né, milésimos de segundos, então uma resposta muito rápida.
E tem outros receptores que podem se ligar àquela molécula e desencadear uma resposta de uma forma mais lenta, né? Que demorariam horas ou dias. Então, esse primeiro, os receptores evocam muitos tipos diferentes de efeitos celulares, né? Esses efeitos celulares, eles podem ser rápidos ou podem demorar um pouco mais, né? Se a gente pensar num que demore um pouco mais, um fármaco, não só fármaco, mas uma substância que o nosso organismo produz que atua de uma forma lenta. Se a gente for pensar no hormônio do crescimento, o hormônio do crescimento ele vai atingir as células para fazer com que elas cresçam, com que elas possam se dividir. E para a célula se dividir, ela leva um certo tempo, né? Tem que ter a duplicação do DNA, tem que ter a duplicação das moléculas, né? Então, isso elas agem de uma forma lenta. Alguns tipos de hormônios, né, no caso. E aqueles receptores que a gente forma rápida, a gente pode pensar nos receptores no sistema nervoso. Na rede de neurônios, né, a gente tem uma grande complexidade, o impulso nervoso ele é muito rápido. Só que aquele impulso nervoso ele só é passado pela entrega e pelo recebimento de neurotransmissores, como é nesse caso aqui. E aí nós temos a transmissão sináptica. Mas assim, o que é transmissão sináptica? Para eu entender transmissão sináptica, eu tenho que entender o que é sinapse. E aí, me digam o que é que significa sinapse. O que seria a sinapse? Para gente que já viu o sistema nervoso. Eu acho que é o local onde fica os neurônios. Sim, né? Mas tem algo mais específico. Justamente, o que a Nádia falou, e é claro, né? Seria a comunicação entre os neurônios. A sinapse é o local entre um neurônio e outro, né? Que seria a parte do axônio, que é a parte terminal de um neurônio, com o dendrito do outro neurônio. E aquele sinal ele só passa quando um neurônio ele libera moléculas para o outro, né? Que seriam neurotransmissores. Só que como a gente sabe que o impulso nervoso ele ocorre de forma muito rápida, né? Então são moléculas endógenas, que seriam os neurotransmissores, que são liberadas de um neurônio para o outro, e desse outro neurônio eles se ligam a receptores, né? São receptores que recebem uma resposta rápida. Então isso daqui é um tipo de receptor para resposta rápida. Ocorre em milissegundos, né? Se a gente for ver aqui, ó. Aqui temos um neurônio, certo? Terminal axônico, se ligando ao corpo celular, dendritos, né, de outro neurônio. E para o impulso nervoso passar, né, lembrando que ele passa através de um potencial de ação, ele tem umas vesículas com neurotransmissores. Quando o impulso passa, esses neurotransmissores são liberados e essas estruturas verdes, né, elas são receptores. Então, esses receptores eles recebem os neurônios, neurotransmissores e acabam transmitindo a resposta para o outro neurônio e assim consecutivamente, né? Mas como é um tipo de resposta muito rápida, esses tipos de receptores, principalmente, né, no sistema nervoso. Beleza, e ocorre aí em questão de milésimos de segundos, né? Então é um efeito solar muito rápido. Mas e aí quando nós temos receptores que recebem substâncias com um efeito mais duradouro, né? Que podem demorar algumas horas ou dias. No caso, como exemplo principal, a gente tem os hormônios, né? Nós temos vários tipos de hormônios, como a gente viu lá no sistema endócrino, e como o pessoal do grupo de sistema endócrino, que eu acho que é o pessoal de odonto, né, vai fazer as questões para nossa revisão na, na próxima aula de processos, né? Nós temos aqui efeitos mediados por receptor hormônio, né?
que a gente pode levar em consideração que seria fármaco receptor, né? Porque muitas vezes o fármaco ele está imitando uma molécula do nosso corpo, né? E aqui nós temos receptor hormônio da tireoide. Lembram lá do T3 e T4? Eles são muito responsáveis por questões metabólicas, né? Regulação do metabolismo, atividades celulares, certo? E vários outros hormônios esteroides que são aquele grupo derivados do colesterol, né? Progestagênios, glicocorticoides, androgênios, estrogênios, como a testosterona, a progesterona, certo? Porque assim, quando a gente pensa em hormônio, né, a gente tem glândulas hormonais, né, que secretam hormônio, e essas glândulas geralmente elas estão mais longe, né, do localizado daquelas células que ela atua. Então aqui a gente vai ter uma célula secretora, né, que acaba liberando esses hormônios. E naquela célula que os hormônios vão atingir, ela tem que ter receptores, né, essas estruturas aqui em laranja. E tem receptores mais específicos, ó. Se vocês verem, esse local aqui, ele não é específico para esse tipo de hormônio, né, por questão estrutural. Esse daqui já é, né? Então os receptores eles reconhecem moléculas, né, de uma forma específica, certo? E no caso dos hormônios, se for um hormônio aqui do crescimento, ele vai se ligar nessa molécula, vai desencadear uma resposta dentro dela, da célula, né? E a partir dali aquela célula vai crescer, vai se multiplicar, né? E é um processo um pouco mais lento do que lá no sistema nervoso, né? Porque o impulso ele passa rapidamente, a gente é mais difícil de você conseguir quantificar aquele tempo. Já nos hormônios não, eles demoram muito mais. Então eu coloquei até essa informação aqui, ó. Todo hormônio ele tem o seu receptor específico, né? Se eu tenho um hormônio do crescimento, ele vai atuar naquelas células para o crescimento. Tem o hormônio, no caso, insulina e glucagon, eles vão atuar no seu local específico. E o número de receptores para um determinado hormônio é bem maior que o necessário, porque vai depender muito da demanda daquele tecido ou do organismo para receber aquele hormônio. Então, a gente já pode separar os receptores, né, aqueles que agem, né, uma resposta rápida, principalmente se a gente for pensar nos neurônios, né, com neurotransmissores, e aqueles que ocorrem dentro de um tempo maior, né, de horas ou dias, no caso, hormônio receptor. Lembram que eu falei, né? Imaginem que aqui esse quadrado é como se fosse a membrana plasmática de uma célula, certo? E esse daqui em marrom, nessa setinha, né? Esse pedaço em marrom, ele é um hormônio. Nesse caso, ele é um hormônio lipossolúvel, ou seja, um hormônio hidrofóbico, que consegue atravessar a membrana diretamente, né? Por que que ele consegue atravessar a membrana diretamente? Nesse caso aí do esquema que eu coloquei. Certo. É, se vocês verem aqui, a gente tem um hormônio que ele atravessou a membrana, certo? Ó, ele conseguiu atravessar a membrana. Mas por que que ele consegue atravessar a membrana sem a ajuda de um receptor fora da célula, sem a ajuda de um canal, alguma coisa do tipo? É por causa que a membrana é formada por lipídios. Justamente. Porque a membrana ela é uma bicamada lipídica, né? E já que ele também é um lipídio, né? Ele é lipossolúvel, então você tem uma certa afinidade. E esse tipo de hormônio ele atravessa, né, diretamente. E aqui em laranja a gente tem um receptor, só que esse receptor ele já está dentro da célula, né, seja ele fora ou dentro do núcleo. Então ele se liga a esse receptor e esse receptor vai levar ele até o DNA, né, para estimular a síntese de
novas proteínas. Então a gente já pode ver que esse aqui é um receptor nuclear, né? Porque é um receptor que está dentro da célula e que leva o fármaco ou aquela molécula direto para o núcleo, né? Um receptor nuclear. Nesse outro caso aqui, a gente tem um hormônio hidrossolúvel, né? Ele é um hormônio hidrofílico, então ele tem mais afinidade por água, né, no meio aquoso. Como ele é hidrossolúvel, ele não vai ter uma afinidade pela membrana, que é uma membrana lipídica, né, bicamada lipídica. Então ele precisa se ligar a um receptor externo, é um receptor que está na membrana. E quando ele se liga a esse receptor ele lança uma resposta dentro da célula, né? E aí aquela resposta vai desencadear todo aquele efeito terapêutico. Seria o que a gente está esperando do fármaco ou da molécula em questão. Então, tanto esses dois aqui, esses dois tipos de hormônios, né, eles levam mais tempo para poder chegar lá no finalzinho que seria a nossa resposta, né? Podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Pronto, chegamos aqui. Essa imagem até assusta um pouco, mas é normal mesmo, porque aqui é um mapa mental de tudo que a gente vai ver hoje, né? Mas não se assustem, porque eu vou explicar todos, espero que dê tempo, todos de uma forma bem descritiva, né? Quais são as características, as estruturas. Mas aqui nós temos, né? Tá dividido aqui por essa linha. Nós temos aqui em rosa como se fosse uma célula, certo? E temos aqui quatro tipos principais de receptores, né? Pela característica deles, pela estrutura deles. E eu vou falar de cada um deles, certo? Então, baseado na estrutura molecular e na natureza do vínculo, ou seja, o mecanismo de ação daquele receptor, da transmissão do sinal, podem distinguir-se, né, quatro tipos de receptores que são as nossas superfamílias, né? Então, eu vou cobrar sobre a estrutura deles, né, sobre características, porque aqui é a parte farmacodinâmica. É a parte que a gente tem que entender como é que o fármaco se liga naquele receptor e depois o que é que acontece, né? O que é que aquele receptor ele acaba transmitindo, né, de resposta. Então, aqui no grupo 1, eu vou mostrar nessa sequência também, nós temos os canais iônicos controlados por ligantes, né? Aí em R seria o receptor e essa bolinha rosa seria o nosso fármaco. Então eles são canais onde o fármaco, quando se liga nele, altera aquele canal iônico. Pode permitir a abertura do canal, pode permitir o fechamento. Em segundo, né, nós temos receptores acoplados à proteína G. Se vocês verem aqui, eu tenho um receptor e eu tenho uma bolinha aqui com G, que seria uma proteína. Quando o meu fármaco ele se liga nesse receptor, esse receptor ele está ligado a uma proteína dentro da célula. E aí, quando o fármaco se liga, essa proteína ela é ativada e realiza outra função dentro da célula. Então, ela pode realizar diferentes funções, né? E aí você tem uma resposta um pouco mais demorada, né? Em questão de horas, ou até mesmo segundos, dependendo da função que seja. Temos receptores ligados a quinases. Oh, meu Deus. Eu só quero um nariz novo, porque, enfim, me segurando aqui porque tá dando um cansaço. Ai, mas vai dar certo. Eu imagino pra quem vai ver essa aula depois. Deus me livre. Você que lute. Sim, vamos lá. Receptores ligados às quinases. Quinases, já adiantando, né, ela é uma enzima que realiza a fosforilação de proteínas. Então, quando o fármaco ele se liga aqui no receptor, esse receptor ele vai fosforilar outras proteínas, que seria o quê? Adicionar um grupo fosfato. Eu vou falando de cada um, né, para a gente não embaralhar muito a cabeça. E temos por último os receptores nucleares, ó, porque o fármaco ele não vai precisar se ligar a um receptor na membrana.
ele atravessa a membrana, porque, como vocês me disseram, ele tem uma característica lipídica. Daí ele se liga no receptor que pode estar fora ou dentro do núcleo, e a partir dali, né, você vai ter a transcrição de genes, né, com a síntese de novas proteínas. E vocês percebem que, de acordo com o receptor, você vai tendo o tempo, né, que aquela resposta acontece. Os canais iônicos são milissegundos, receptores acoplados à proteína G ocorrem em segundos, e os outros são em horas. Por que que sempre vai demorando mais? Porque se a gente vê, por exemplo, daqui para cá, você vai aumentando a comunicação, vai ocorrendo mais reações dentro da célula. E aquelas reações vão levando um tempo. Tudo bem, Liana? Desculpa logo a minha voz, que eu tô foi gripado aqui. Tá? O pessoal tá até rindo da minha cara. Mas vai dar certo. Tô brincando, viu, gente? Ei, não é rindo, é elogiando a sua voz. Quem que elogia a voz de fanho do povo, pelo amor de Deus? É fofa. Sim. Pronto. O que eu falei até agora seria o quê? São as características gerais dos receptores farmacológicos que a gente está estudando. Essa aula é sobre farmacodinâmica e receptores farmacológicos, para a gente entender como é que é a interação dos fármacos, né, de moléculas com, com determinados tipos de receptores. Então, como eu falei para vocês, a gente tem quatro grandes grupos. Grandes grupos. E aí, nesses grupos, cada um deles tem característica, tem uma estrutura, tem um tempo de executar aquela resposta de acordo com o fármaco, né? E o que eu cobro, assim, essa aula, não é que ela seja bem mais específica, mas é porque a gente vê ela com um olhar molecular, com um olhar mais próximo daquele receptor, para a gente entender como é que ele. Então, já falando aqui, nós temos o grupo 1, que são canais iônicos controlados por ligandes. Então, vocês já imaginam como é que eles agem. O próprio nome está dizendo, é um canal iônico que eu posso controlar ele através de um ligante. E esse meu ligante seria o nosso fármaco. Como é que funcionam os canais iônicos? O que é um canal iônico, né? Já começando, me digam aí. Qual é a função de um canal iônico, no caso? Cri, cri, cri. Certo, mais alguém? Um canal iônico, se a gente for pensar pelo próprio nome, o que é que ele faz? Não precisa nem dizer uma função específica, só de forma geral mesmo. Justamente, é um local, é uma estrutura por onde você vai ter o transporte, né, passagem de íons. Você vai ter uma troca, né? Você pode. Pois é. É um canal, né, pelo próprio nome, tipo, é uma abertura ali, onde você tem troca de íons, tanto para fora como para dentro da célula. Isso daí vai depender do tipo de ação. Então, quando nós temos canais iônicos que são controlados por ligandes, é o mesmo que eu dizer que um fármaco, quando se ligar nele, ele pode controlar se ele vai ficar aberto mais tempo ou se depois que ele se liga, aquele canal iônico vai ser fechado. Então, é basicamente isso. Esses receptores, né, eles também são conhecidos como receptores ionotrópicos. Por quê? Trópico vem de tropismo, que seria movimento, deslocamento, e iono, né, de íons. Então, são receptores. Josuete, Oi. isso quer dizer que o fármaco, ele controla seu tempo de ação, tipo isso? Sim, por exemplo, assim, quando ele se ligar no receptor, ele passa
determinado tempo ali? É isso que você está perguntando? Sim, tipo isso. Pronto, dessa forma. Tem, por exemplo, é, nas, nos exemplos que eu estava dando, né? Quando a gente tem um canal iônico, um exemplo clássico é lá na sinapse, nos neurônios, né? Então, quando o neurotransmissor se liga ali, ele se liga e promove a abertura do canal. Aquela abertura do canal vai deixar passar mais íons, né? E esse passar mais íons é como se fosse transmitir o sinal do potencial de ação para ter um impulso nervoso, né, e tudo mais. Só que logo ele se desliga, né? Já tem um mecanismo dele se desligar. Como é em milissegundos, então é um tempo muito rápido, né? Que é a forma que ele se ligou. E aí temos outros que podem se ligar ali e demorar um pouquinho mais de tempo, né? Vai depender do fármaco em si. Então, assim, sempre que eu falar de ionotrópicos, receptores ionotrópicos, você já sabe que é esse tipo. Não é para a gente não estar repetindo canais iônicos controlados por ligantes, né? Porque é um nome muito grande também. É uma proteína similar a um canal iônico, né? Como outros. Só que, professor, todo canal iônico, ele tem um local de ação para fármacos? Não. Tem canais iônicos que a gente fala que são canais iônicos dependentes de voltagem, que é quando a célula ela acaba recebendo uma troca de positivo para negativo e ele acaba se abrindo. E esses daqui realmente eles são receptores porque eles vão agir de acordo com como o fármaco acaba se ligando a ele também, né? Então eles podem ser controlados dessa forma. Por isso que a gente diz que eles são similares a outros canais iônicos, só que esses outros canais iônicos eles não são controlados por fármacos. Como eu já havia mostrado, eles participam da transmissão rápida, né? Principalmente no impulso nervoso, que é o principal foco. Possui um sítio de ligação ao ligante, né, no receptor, com domínio extracelular. Nossa, o que é isso? Pronto, nessa imagem aqui que eu coloquei, a gente sabe que o canal iônico ele atravessa a membrana, né? Porque, enfim, se ele é um canal, é porque ele facilita uma coisa, né, íons, a entrar de fora para dentro ou sair de dentro para fora daquela célula. Então, meu Deus, se, se eu tenho um fármaco que atua naquele canal iônico, é um fármaco que vai se ligar no domínio extracelular. Domínio extracelular é aquela parte do receptor que está para fora da célula, né? Então, o fármaco ele acaba se ligando aqui. Quando ele se liga, percebam que nessa próxima imagem o canal iônico está aberto. Então, aquilo dali acaba promovendo a abertura do canal e você acaba alterando uma atividade dentro da célula, porque você está deixando mais íons entrarem, né? Então, a gente já sabe que são os receptores nos quais os neurotransmissores rápidos agem, né, como na transmissão sináptica. Um exemplo que a gente tem, né, já que é para a gente dar nome aos bois, né, como se fala, é um receptor nicotínico de acetilcolina. Nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar desse nome? Não é preciso lembrar dele, né? Eu estou dando aqui um exemplo de um canal iônico que é controlado por ligante. Pelo nome, ó, é receptor nicotínico. Esse nome nicotínico, ele vem da nicotina, porque é um receptor que ele também se liga à nicotina, que é aquela molécula que tem no cigarro. Então, ele foi dado esse nome só por conta disso. Da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor. Então, a acetilcolina é como se fosse a molécula, ou até mesmo o fármaco, que controla esse receptor, esse canal iônico. Como é que é a estrutura dele? Como eu já havia mostrado. Ele é um canal que está ligado na membrana, só que esse tipo de exemplo, nesse receptor nicotínico da acetilcolina, ele tem o quê? Ele tem dois sítios de ligação. Então, duas moléculas de acetilcolina se ligam aqui
e a outra se liga aqui. E quando essas duas moléculas estão ligadas, aí ela promove a abertura do canal, né? E você vai ter ali a passagem dos íons. Nesse tipo, né, que é um exemplo, receptor nicotínico da acetilcolina. E que a gente pode encontrar em diversos locais e principalmente terminações nervosas. Professor, se só uma molécula se ligar de acetilcolina, ele consegue fazer a abertura do canal? Não. Esse daqui especificamente, que é o exemplo que eu vou ficar usando, ele precisa de duas moléculas para se ligar, né? E aí promover realmente aquela função que é a abertura do canal iônico, né? Nesse exemplo aqui, daquele mapa mental lá do começo, ele tem o quê? A gente tem aqui o receptor em R, né? O fármaco aqui em rosa. E quando eu promovo maior passagem de íons, eu estou fazendo uma hiperpolarização ou causando uma despolarização, que vai causar um efeito celular na célula, né? No caso dos neurônios, ocorre em milissegundos, e como exemplo a gente tem receptor nicotínico de ACH, que é a mesma coisa de acetilcolina. Pronto, o que é que a gente tem até agora sobre esse tipo de receptor? Ele é um canal iônico, parecido como outros, né? O fármaco se liga a ele na parte de fora. Quando se liga, promove a abertura desse canal. Nós podemos chamar eles de receptores ionotrópicos, né? E a função dele é promover um sinal rapidamente, né? No caso, em milissegundos. Mas como é que é a estrutura dele, né? Que é, no caso, o próximo slide. Esse daqui é um exemplo de que está ocorrendo, onde uma célula ela vai ter o receptor, que é esse receptor nicotínico de acetilcolina, e a gente vai ver como é que a acetilcolina se liga a ele e promove a abertura do canal. Esse vídeo aqui é muito bom. Deixa eu. Opa. Não. Eu vou só tirar da apresentação para colocar no computador. Só um momento. Pronto. Esse daqui é uma sinapse, né, que ocorre na junção neuromuscular, como a gente já viu, que é o que causa a contração muscular, né? A gente sabe que os músculos, eles são revestidos ali também por neurônios, e o neurônio lança acetilcolina e vai desencadeando toda a resposta para o músculo realizar a sua contração. Só que agora a gente vai ver numa questão molecular, como é que aquela acetilcolina se liga, onde é que ela se liga. O impulso nervoso, também conhecido como potencial de ação, viaja do cérebro ou da medula espinal para disparar a contração nos músculos esqueléticos. A partir daí, o potencial de ação percorre o neurônio motor inferior até a fibra do músculo esquelético. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. Esse estímulo ocorre por uma sinapse química entre os terminais axonais do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular. Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos coordenados. Passo 1. Um potencial de ação percorre o neurônio motor até o seu terminal axonal.
Passo 2. Canais de cálcio voltagem independente se abrem e o cálcio se difunde para dentro do terminal axonal. Passo 3. A entrada de cálcio estimula as vesículas sinápticas a liberarem acetilcolina através de exocitose. Percebam que a acetilcolina ela é liberada, né, do neurônio para a fibra muscular, para poder realizar, né, o início do processo ali de contração. Passo 4. A acetilcolina se difunde para a fenda sináptica e se liga a receptores de acetilcolina que contêm canais de cátions ativados por ligante. Então aqui, ó, é um canal iônico, né, controlado por ligante, e nele a gente tem dois locais de ligação para acetilcolina. Esse daqui seria o nosso receptor nicotínico de acetilcolina. Passo 5. Estes canais se abrem. Passo 6. Íons de sódio demonstrados em vermelho entram na fibra muscular, enquanto íons de potássio, demonstrados em azul, saem da fibra muscular. O maior influxo de íons de sódio, em comparação com o menor fluxo de saída de íons de potássio, faz com que o potencial de membrana se torne menos negativo. Passo 7. Quando o potencial de membrana atinge um limiar, um potencial de ação é propagado pelo sarcolema. A neurotransmissão para a fibra muscular cessa quando a acetilcolina é removida da fenda sináptica. Essa remoção ocorre em 2 passos. Deixa eu só responder aqui. Canais iônicos de cátion e canais iônicos são a mesma coisa. Pronto. São a mesma coisa. É porque, assim, ela falou ali de cátions, porque cátions são íons positivos. Podem ter canais iônicos só para íons negativos, canais iônicos só para cálcio, canais iônicos só para sódio. Aí ele vem com esse nome só para a gente ver qual é o tipo de íon que tá passando por aí. Mas todos eles são canais iônicos, é só a especificação mesmo. Deixa eu voltar lá. Pronto. Perceberam o que ela falou, né? Que aquela transmissão, né, o sinal de potencial de ação que foi passado para a fibra muscular, que a gente viu que lá dentro o cálcio vai ser liberado, se liga na troponina, e aí a actina e a miosina acabam se movendo, né, para gerar contração muscular. Mas vamos focar aqui. Ela falou que esse sinal ele vai ser parado quando a acetilcolina se desligar do receptor, que é a mesma coisa que todos os fármacos. Enquanto o fármaco estiver ligado, ele vai realizar a sua função, vai realizar aquele efeito. A partir do momento que ele for desligado daquele local, a função dele para, né? E isso acontece nessa junção neuromuscular. A acetilcolina ela não vai ficar lá ligada para sempre. Aí nós temos até uma enzima, que é a acetilcolinesterase, e ela fica nesses locais aí, ela vem e quebra a acetilcolina no local onde ela está ligada. Como ela quebra, a acetilcolina volta para o neurônio de cima, né, o neurônio anterior, e aquele efeito ali é parado. Ela vai mostrar agora. Primeiro, a acetilcolina se afasta da placa motora. Depois, ela é quebrada pela enzima acetilcolinesterase em ácido acético e colina. A colina é então transportada para dentro do terminal axonal para a síntese de nova acetilcolina. Então a gente tem como se fosse uma reciclagem, né? Você lança a acetilcolina, ela reconhece aquele receptor ionotrópico, né? Um receptor controlado, é um canal iônico controlado por ligante. Só que depois ela sai, né, e vai ser quebrada e a partir daí o efeito é parado. Então ela volta, né, para ser reconstituída dentro do neurônio. Então esse vídeo foi mais para mostrar como é que
age, né, esse tipo de molécula, onde a gente tem fármacos que são parecidos com a acetilcolina para darem a mesma função, né, que elas, e por mais tempo, né, também. E elas se ligam dessa forma, duas moléculas se ligam no canal iônico, ele se abre, tem mais passagem de íons, né, causa aquele efeito, o potencial de ação, e ele passa também no caso do impulso nervoso. Voltando aqui. Pronto. Como a gente está falando de acetilcolina, eu já vou adiantando, né? Todo receptor que ele se liga à acetilcolina, a gente pode chamar ele de receptores colinérgicos, certo? Lembram que eu já comentei no segundo turno, acho, nessas turmas. Tem um sistema nervoso, acho que foi, o simpático e o parasimpático. Simpático é aquele de fuga ou luta, que é a adrenalina, né? Que acaba sendo liberado. No parasimpático, que é o repouso, né, e tudo mais, o que é liberado é acetilcolina. Então, todo receptor que se liga à acetilcolina, a gente chama ele de receptor colinérgico, certo? São proteínas integrais de membrana que geram uma resposta a partir de uma molécula de acetilcolina. Encontra-se nas terminações neuromusculares, tanto sistema nervoso central, periférico, gânglios e pós-sinápticos no sistema parasimpático. Então vamos em questão da estrutura. Como é que é a estrutura desse canal iônico? São 5 subunidades. Dentro dessas 5 nós temos duas alfa, uma subunidade beta, uma gama e uma teta. Como essa forma aqui. Todo receptor controlado por ligante, até mesmo os canais iônicos, eles têm 5 subunidades. Duas alfa, uma beta, uma gama e uma teta. E aí eu trago aquele exemplo que eu dei para vocês, né, que é o receptor nicotínico, né? Tem essa sigla aí, é um receptor ionotrópico de acetilcolina, né? Ele é específico para acetilcolina, e ele possui uma afinidade por nicotina, por isso que foi dado esse nome, né, que é a parte científica. Temos outro tipo de receptor que ele também se liga à acetilcolina, que é o receptor muscarínico. É um receptor metabotrópico, que é em relação ao próximo grupo, que eu vou falar, ele não é um canal iônico, ele é um receptor acoplado à proteína G, e possui afinidade pela muscarina, que é uma substância de um fungo. Só por conta disso é que ela recebe esse nome, né? Receptor muscarínico e receptor nicotínico. Então vamos à estrutura molecular desses receptores, né? Lembrando que a gente ainda está no primeiro grupo. Canais íons controlados por ligantes. É uma estrutura pentamérica, né? Ou seja, ela tem 5 subunidades para poder formar aquele canal, por isso que ela é pentamérica, penta de 5. E possui 2 sítios de ligação para ACH, que seria a nossa acetilcolina. E como eu falei, ambos devem se ligar à molécula de acetilcolina como receptor para o receptor ser ativado. Ou seja, duas moléculas têm que ser ligadas ao receptor e ele ser ativado. Então aqui é a estrutura, né? Só para a gente ver em questão estrutural mesmo. Só que aí eu posso muito bem perguntar, né? De acordo com a estrutura dos canais iônicos controlados por ligantes, veja a alternativa correta. É uma estrutura com 2 subunidades só, já é mentira, né? Aqui são 5, 2 alfa, aqui, uma beta, uma gama e uma teta. Sendo que temos 2 sítios de ligação para acetilcolina. Isso aqui é só o título de informação, né? Quando comparado à transmissão sináptica induzida por receptores muscarínicos, receptores nicotínicos medeiam uma transmissão mais rápida. Por quê? O receptor nicotínico, ele é um canal iônico controlado por ligante, que é uma transmissão, uma resposta super rápida.
O muscarínico, ele é um receptor acoplado à proteína G, que é o próximo grupo. E ele não tem uma resposta tão rápida, né, quanto um canal iônico, porque ele vai ativar a proteína G, vai ativar outras moléculas e assim por diante. Então, como estrutura, nós temos aí 5 unidades, 2 alfa, uma beta e uma gama, e 2 sítios de ligação para a acetilcolina. Qual o mecanismo dele? É a passagem de íons, né? Ele serve como uma porta, né? Uma comporta, né? Onde você pode controlar a saída e entrada de moléculas. Receptores controlam os eventos sinápticos mais rápidos do sistema nervoso, né? O neurotransmissor age na membrana pós-sináptica e tem seu aumento, né, da permeabilidade de certos íons. O exemplo que a gente viu, né, que seria o quê? Placa motora, que é a junção neuromuscular, que seria o neurônio, né, com a fibra muscular. O neurônio vai liberar os neurotransmissores, no caso a acetilcolina, e vai se ligar a um receptor lá na fibra, e esse receptor é um canal iônico, onde quando a acetilcolina se ligar, ele vai abrir e ali vai deixar passar íons, né, outros tipos de íons. Então, o mecanismo desse receptor é só esse mesmo de comporta. É o que vai estar regulando a entrada e saída de íons, como a gente viu lá na dinâmica de membranas, né? A bomba só de potássio, né? Toda a parte aí do que vai entrando, do que vai saindo. Então, esse é o mecanismo dele, né? Facilitar uma passagem maior, né, de íons. Beleza. O que é que vocês podem me dizer sobre o primeiro grupo dos receptores dos canais iônicos controlados por ligantes? Eu só vou começar o segundo quando vocês me disserem características que a gente acabou de ver. Como é que é a estrutura dele, o que é que ele faz, como é que ele pode ser chamado. Mecanismo de comporta, no qual vai passar os íons. Uhum. Vai se ligar dois acetilcolina, né? E tem 2 sítios de ligação, né? Como é que é a estrutura dele? Pentamérica. Pentamérica, né? Vão ter 5 subunidades. Lembrando muito bem que são 2 alfa, uma beta, uma gama e uma teta. Deixa eu ver aqui. Eles são característicos para transmitir uma resposta lenta ou rápida. Isso, em questão de milésimos. Milésimos de segundo, né? É uma resposta muito rápida. Como é que eles podem ser chamados, para a gente não ter que chamar o nome todinho? Ionotrópicos, eu acho. Ionotrópicos, né? Porque eles fazem essa troca de íons. Pronto, essas características são bem básicas, né? É só em questão da estrutura, né? Quantos sítios de ligação, é uma resposta rápida, uma resposta lenta, né? E agora vamos para o segundo, que eu acho assim, não mais complexo, mas ele tem todo um esqueminha, né, para poder estar acontecendo. Então temos aqui os receptores acoplados à proteína G. Então a gente já sabe que é um receptor que ele está ligado a uma proteína. E essa proteína a gente chama ela de proteína G. Então nesse esquema aqui foi colocado o quê? Receptor é o que está em R, né? A bola vermelha seria o meu fármaco, a minha molécula. Quando ela se liga, eu tenho aqui uma estrutura que seria uma proteína, onde a gente chama ela de proteína G. A gente vai ver que essa proteína ela tem 3 subunidades, alfa, beta e gama. Né? Por que é importante a gente saber que ela tem 3 subunidades? Vou explicar para vocês. Ela está sempre meio que do lado aqui do receptor. Quando o fármaco se liga, né, e ativa esse receptor, ele ativa a proteína G. E essa proteína G, qual é a função dela?
é fazer com que ela chegue em outros locais da célula para realizar outra função, ou seja, para transmitir a resposta. Então, percebam como tem uma grande variedade de funções da proteína G. Ela pode ativar uma enzima, ela pode promover a abertura ou fechamento de um canal iônico, ela pode ajudar na liberação de cálcio, fosforilação, proteínas, outros mecanismos. Para lá no final a gente ter ali o nosso efeito celular, que seria o efeito terapêutico. E com isso demora em torno de segundos, e um exemplo seria o receptor muscarínico de acetilcolina. Beleza, aqui ele está de um jeito bem simples, né? Então, eu vou dar as mesmas características. Esse daqui, ele pode ser chamado de receptor metabotrófico. Então, vocês podem encontrar uma questão, ou eu estar só citando receptores metabotróficos. Metabotrófico, vem de metabolismo, né, praticamente, porque são receptores que estão muito associados a reações, reações relacionadas ao metabolismo das células, certo? Ou receptores que atravessam 7 vezes a membrana, que são heptacoloidais. O professor quer ir. Lá nos canais iônicos, eles têm 5 subunidades. Por que 7 vezes? É como se fosse uma única proteína, que a forma como ela está organizada na membrana é porque ela atravessa ela 7 vezes. Eu vou mostrar uma imagem. Ó. O receptor é tudo isso que está em vermelho, certo? E ele é uma proteína só que ele faz todo um zigue-zague dentro da membrana. É como se começasse, por exemplo, daqui, né? Ele atravessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente diz que ele atravessa a membrana 7 vezes. É só em questão disso. Lá no canal iônico são 5, como se fossem 5 proteínas pequenas, mas que elas estão na membrana ali e juntando elas forma tipo um canal, certo? Ó, esse alfa, beta e gama aqui seria a nossa proteína G, tá bom? Por que alfa, beta e gama? Porque quando o meu fármaco vier aqui e se ligar no local de ação dele, certo? Tem um local específico. Essa proteína ela vai ser ativada. E sempre que ela é ativada, a subunidade alfa se separa da beta e gama. E ela vai ser uma proteína ativada. E eu vou mostrar por que ela se separa e quais são as funções de quando ela está se separando. Constitui a maior família de receptores, né? Você pode pegar diversos tipos de fármacos e eles atuam nesses tipos de receptores, né? Que são os receptores acoplados à proteína G, certo? E são receptores para vários tipos de hormônios e são aquelas transmissões mais lentas, né? Não são como nos canais, nos receptores ionotrópicos, né? Porque ali você tem uma transmissão em questão de milissegundos. E a gente fala que é uma resposta amplificada, porém mais lenta. Olhando para esse esquema aqui, deixa eu aparecer meu cursor. Aqui. O que é que vocês entendem de uma resposta de um fármaco que é amplificada? O que seria uma resposta amplificada dentro da célula? Mais forte, sim, está relacionado também. Mas tem outra característica. Ou pelo menos assim, a visão que vocês têm de algo que seja amplificado. Maior também. Por que que é amplificado? Ó, porque se vocês perceberem aqui, onde é que está o fármaco? O fármaco não é a bola em rosa, né? O fármaco, ele só precisou se ligar nesse receptor, né? E daí esse receptor é que desencadeou, né, várias outras reações dentro da célula. Então, essa ligação do fármaco-receptor, ela foi amplificada, né? Você tem uma maior distribuição de sinal dentro da célula, né?
e que apenas uma ligação ali ela tem uma certa força para lançar várias situações ali dentro da célula para no final chegar naquele efeito, né, celular, o efeito terapêutico que a gente está procurando. Então essas são características. Receptores metabotrópicos, só é uma proteína, mas ela atravessa a membrana 7 vezes. A proteína G ela tem 3 subunidades e ela está sempre próxima a esse receptor, porque a proteína G ela é como se fosse um funcionário, né, onde eu acabo ativando e ele vai realizar outras funções. Né? O receptor ele não precisa estar saindo do local ou estar realizando outras funções. Né? A proteína G é como se fosse um subordinado. E como eu falei, né, elas são receptores nos quais neurotransmissores, né, ou hormônios, eles agem de forma mais lenta. Né? Então nós temos aqui a membrana, é um receptor que atravessa a membrana 7 vezes, né, ele está lá. O fármaco ele sempre vai se ligar na parte exterior, né? Se esse fármaco se liga na parte exterior, o que é que eu posso deduzir de característica dele? Que tipo de fármaco é esse? Se ele só se liga nos receptores que estão na membrana. Ele seria um fármaco hidrofílico ou lipofílico? Mas o lipofílico ele não tem afinidade pela membrana plasmática, porque ela é uma bicamada lipídica. Ele seria um hidrofílico, ou seja, ele tem mais afinidade pela água aqui, né, no meio externo. E aí, como ele não consegue atravessar, né, a membrana, ele tem que procurar uma estrutura. E aí, numa dessas estruturas, ele tem afinidade por esse tipo de receptor. Um exemplo que a gente tem é o receptor muscarínico de acetilcolina. Pelo nome eu sei o quê? Receptor muscarínico, esse muscarínico é só porque ele tem também afinidade por uma substância muscarina de uma espécie de cogumelo, né? Só para dar um nome mais específico. De acetilcolina é porque a acetilcolina é tipo como se fosse o fármaco que ele vai estar se ligando. É uma classe única mais comum de alvos, né, para fármacos terapêuticos. Então, assim, a maioria dos fármacos hoje em dia, dependendo da classe, eles se ligam a esses tipos de receptores. Deixa eu colocar aqui o slide que ele mostra direitinho a estrutura, né, e como que acontece. Na apresentação, acho que ele vai até adiantar algumas coisas que eu vou acabar falando também. Ah, uma coisa boa também, agora quando eu estava atualizando a aula, eu achei o capítulo que é só dos receptores farmacológicos do livro, em PDF. Aí eu vou mandar para vocês também, caso queiram ver. Vou até mostrar aqui também comigo. Ó, vamos lá, como é que funciona esses tipos de receptores? Vamos primeiro identificar o que é que a gente tá enxergando aí. Essa estrutura em vermelho seria o nosso receptor acoplado à proteína G. Aqui não dá para ver, mas ele está atravessando a membrana 7 vezes, né? Só uma questão estrutural. Aqui nós temos a nossa proteína G, alfa, beta e gama, certo? E aqui nós temos a nossa acetilcolina, né? Que está sendo liberada pelo neurônio aí, naquela junção. Aqui nós temos outro tipo de receptor, né? E aqui um canal iônico qualquer. Não é um canal iônico que ele está sendo controlado por fármaco, mas é um canal iônico que está ali na célula. A gente sabe que a célula tem que ter esses canais, né, para regular aí a passagem de íons, né, regular a carga, né, da célula. Então vamos lá. Nós temos aí que a acetilcolina ela se ligou no receptor acoplado à proteína G. Quando ele se liga, ele ativa a proteína G. Nesse caso aqui,
sempre que ela é ativada, ela vai se separar dessa forma. A unidade alfa, ela pode ficar aqui ou pode ir para outro local também, né? Nesse exemplo ele está ficando aqui. E a beta e a gama sempre vão ficar juntas, vão realizar alguma função. Professor, mas qual função? Aí a gente tem uma grande diversidade, porque a gente tem vários tipos de proteína G. Tem proteína G que abre canal iônico, tem proteína G que fecha canal iônico, proteína G que ativa a enzima, inibe a enzima, né? Então, elas podem participar de diversas condições. Então, nós vemos aqui, ó, o beta e gama foi lá para o canal iônico, o que é que ele está fazendo? Ele está proporcionando a saída de íons potássio. Nessa função do beta e gama, você está aumentando a carga negativa dentro da célula, né? Quando é que esse efeito para? Quando a acetilcolina se desliga, né? E a acetilcolina aqui, ela se desliga, né? Ela é quebrada por uma enzima, que é a acetilcolina esterase, mas não está mostrando aqui. E a partir do momento que o meu fármaco, a minha molécula sai do receptor, opa, então esse receptor ele não vai estar mais ativo, ele vai ter que desativar. Se o receptor vai desativar, a proteína G também. Então ela sai do canal iônico, volta para sua forma inativada, que seria a forma alfa, beta e gama tudo junto. E nisso vocês viram que o canal iônico ele se fechou, né? E aí o processo pode se repetir de novo. Outra acetilcolina bem se liga, a alfa se separa da beta e da gama, abre o canal de cálcio, sai mais íons, né? Ou pode ter também a entrada de íons, e assim sucessivamente. Então, enquanto o meu receptor ele estiver recebendo fármaco, eu posso estar ativando várias proteínas, né? Várias mesmo. Deu para entender como é que funciona o receptor acoplado à proteína G, ou quer que eu volte um pouquinho o vídeo, alguma parte ficou confusa. Porque assim, eu já estou colocando os vídeos já para ajudar, né? Essa parte. Beleza, vou continuar aqui. Então, da mesma forma que eu falei de vocês de receptores colinérgicos, né, são aqueles receptores que se ligam à acetilcolina, nós temos um que é como se fosse o contrário, que são os receptores adrenérgicos. E pelo próprio nome, são aqueles receptores que vão se ligar, né, a moléculas como a adrenalina, noradrenalina, que são hormônios, né, que são as catecolaminas, que é o que a gente viu que é produzido na glândula suprarrenal, que é aquela glândulazinha que fica acima dos rins, né, no sistema endócrino. Os receptores são ativados por seus ligandes endógenos, né, adrenalina, noradrenalina, e muitas células possuem estes receptores e a ligação de um agonista geralmente causará uma resposta simpática. Por que uma resposta simpática? Porque a gente está falando de adrenalina, né? Então, aqui em tipos de receptores, a gente já pode separar. Aquele receptor que recebe a acetilcolina, ele está relacionado ao sistema parasimpático, de relaxamento. E o receptor que recebe a adrenalina, ele está muito relacionado ao sistema simpático, que é aquele de luta ou fuga, né? É a adrenalina, você está recebendo adrenalina nesses locais. E da mesma forma que receptores, né, que outros tipos de moléculas, a gente também tem divisões, mas eu não vou pedir para vocês decorarem nenhuma função deles, é só para dizer que a gente tem famílias, por exemplo,
De receptor acoplado à proteína G, a gente pode ter o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Olha esse exemplo aqui. Eu gosto muito de falar dele. O que é que vocês estão vendo? Isso aqui em amarelo, né, dourado, é a membrana plasmática. Aqui em verde, vermelho e verde seria o nosso receptor na membrana plasmática. E esse amarelo seria o quê? Essa bolinha amarela. De acordo com o vídeo que a gente viu. A proteína G. Né? Só que aí ela tá só como se fosse uma estrutura só, né? Mas a gente sabe que ela tem como alfa, beta e gama. Então, assim, ó, aqui, digamos que no nosso corpo, né, por alguma situação, tá liberando adrenalina, noradrenalina, né? Que se liga ao receptor, ativa a proteína G, e aí dentro da célula ela vai ativar outras estruturas, outras enzimas. Aí, por exemplo, esse receptor aqui, ele é do tipo alfa 1. Qual é a função do alfa 1? Ele causa a contração do músculo liso. Aqui nós temos o receptor alfa 2. Quais as funções? Inibição da liberação de transmissores, contração do músculo liso também. E aqui nós temos um beta, que não é nem beta 1, beta 2, beta 3, né? Porque não está aqui exemplificado, então está de uma forma geral. E quando ele é ativado, o que é que causa? Contração do músculo cardíaco, relaxamento do músculo liso. Os receptores beta, né? A gente tem, eu acho que é o beta 2, se eu não me engano. Gente, peraí que eu acho que chegou visita aqui, vou só atender a porta. Rapidinho, só um momento. Ei, povo, perguntar uma coisa pra vocês. Tem problema se eu pedir pra Rossete encerrar a aula, tipo, de 11 horas, porque a gente tem prática. Aí, tipo, já eu tô viajando pra Mossoró. Tem problema Olha pra minha cara. Nem tomou banho aí nessa cebosa. Eu não tomei não, mas eu tô assistindo a aula. Tu acha que tem problema? Olha pra minha Cala a cara. boca, Lucas. Gente, eu cheguei atrasada porque eu fui... Tem problema eu fui sim, no minha banco filha. Eu quero tirar assistir dinheiro. a aula. Minha filha, cala a boca. Cala a boca. Você vem de pé. Vai começar a zoada agora? Você quer começar a zoada? Já eu vou viver, viu? Hoje tem prática Você tá pra com gente, saudade. Amanda. Também tô com saudade. Verdade, tem prática hoje, tem prática amanhã. Estou com saudade, mas assim, queria ir pra Mossoró meio-dia em ponto, não, ó. Vou perder meus cochilos da tarde. Micaela, a nossa começa hoje, exatamente hoje. Porque a gente tem... Vocês fizeram anatomia 1, semestre passado? Pois é, a gente teve anatomia 1. Aí a gente tá sem as práticas de... Pronto. Pois é, estamos assim, um bolso doendo. Eu queria que hoje fosse de Tati. Né? Aí, só que a gente vai se prejudicar um pouquinho, viu? Porque as aulas de anatomia prática de Tati são no mesmo dia das aulas online de anatomia 2. Aí, minha filha, é um grande vocês que lutem. Descer os pulos. Ô, Suete, meu filho, cadê você? Só pra eu perguntar um negócio, rapidão. Se for assim, ele vai voltar só pra dizer tchau.
Ele vai chegar, eu vou dizer assim, então, querido, vai. Pronto, desculpa aí, que eu Ô, tô consertando. Sérgio, filho, Oi. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você podia encerrar a sua aula de 11 horas ou então perdoar os alunos de odontologia? Porque assim, a gente vai ter prática hoje, de 2 horas da tarde. Aí, muita gente é de Ceará, sabe? Daqui a pouco a gente tá viajando para ir para Mossoró, teria problema? Mas a aula Sim. de hoje não é até 11h10, não? Tá Pois tudo bem. é, se ele pudesse deixar assim, só até 11 horas, porque eu ainda vou almoçar. Pronto, eu vou Eu e só todo ver onde é mundo. que tá. Eu vou Pronto. só ver onde é que tá aqui, que eu já ia finalizar mesmo. Eu vou só fazer a chamada. Sim, Tá pessoal. certo, você é massa. Pronto, deixa eu falar em relação à aula de reposição. Eu estava até falando com o Manu, porque até então não se pode repor só com aula gravada. Tem que ser síncrona. Aí eu falei que alguns de vocês já estavam tendo prática, outras pessoas trabalhavam, mas que aí eu precisaria da aula. E ela até falou que teria o sábado, né, porque é letivo. E aí eu tô só esperando mais uma resposta dela, porque eu dei aquela sugestão que vocês deram, né, que ela gostou, que foi a sugestão de porque assim, um dia tem 4 aulas, né? Aí vai até Pra de 11h10. Viviane, né? Não sei, acho que foi, que era para ir até 12 Foi. horas. Isso, de ir Pronto. pagando. Pronto, aí eu só não, ela não me respondeu ainda, porque foi falar com as outras coordenações. Mas se der certo, aí pronto, a gente ficaria até 12 horas. Se não, eu vou ter que marcar com vocês quinta ou sexta ou sábado. E aí o pessoal que não puder assistir, eu não vou dar melhor falta. sábado. Eu não vou dar falta, e porque eu sei que vocês vão estar viajando, vão ter as práticas e tal. E eu vou tentar encurtar a aula, porque aí não ficaria tão acumulado, sabe? E Professor, Rosuete? assim, não queria ter sábado, não, mas se for para repor, Nem eu, eu né? acho que pois é, o melhor vai ser no sábado, porque quinta à tarde, na semana à tarde, quando não tem prática, tem aula optativa, então. E Certo. também tem gente que trabalha à tarde, né? Tem que Sim, ver eu pensei nisso. Eu vou só esperar uma última decisão desse negócio. Se a gente puder ficar repondo E até 12, Rosuete? aí dá certo. Oi. Eu consegui falar com o Márcio agora. Ele falou que não entrou na aula hoje porque ele passou a madrugada toda passando mal. Pronto, a gente pode deixar na semana que vem. Que aí dá certo? Dá certo, sim. Pronto. Então, pessoal, deixa eu encerrar agora, eu vou fazer só a chamada, mas eu já enviar essa aula para vocês já irem dando uma olhada, porque eu tenho que terminar essa aula, ainda tem outro conteúdo até a prova, mas vai dar certo. Vou colocar as coisas bem resumidas na próxima aula, para dar tempo de dar a apresentação do pessoal, terminar essa aula e eu dar só um pouquinho do outro. Tá, deixa eu abrir aqui rapidão mesmo. Começa por odonto, pelo amor de Deus. Só um momento. Pronto, Érica, Presente. Giovana. Giovana eu vim entrando, tá aí não? Ela tava aí. Eu acho que ela tá com um e-mail da faculdade, eu acho. Ela deve estar se arrumando também, viu? Ah, certo, pronto. Iris Crislane. Iris estava indo para Mossoró também, eu acho. Certo. Ela tá vindo Jussier. de Limoeiro pra Rússia. Vai pra Presente. É, Nossa senhora. Leandro, né? Tá aí. Lucas Alexandre. Presente. Luísa Fernanda. Maria Clara. Acho que também falou. Maria Clara. professor, eu acho que é ela que tá com o e-mail da turma, viu? Ah, tá. Sara Normânia. Presente, professor. Thiago Wilker. Presente, professor. Victor Emanuel. E eu?
Giovana? Vitor tá presente. Não, Nájila. Ai, tô Rosuete, Não vi meu Mal, nome. tá aqui já. Rosuete e Giovana tá presente, viu que sou eu. Pronto. Pronto. Tá todo mundo presente, prof. Muito obrigada, viu? Valeu. Boas aulas Perdoa aí, práticas. viu? As correrias, porque De realmente nada. é longe. Pois tá, viu? De nada. Pois, boa Beijo, tarde. tchau, garota. Tchau, meninas. Tchau. Físio, Alexandre. Presente, professor. Amanda Dias. Presente, professor. Amanda Chaves. Presente, professor. Ana Caroline. Eu. Ana Clara. Presente. Juraci. Presente. Bianca. Clara Maria. Presente. Emanuele. Presente. Emily. Fábio Lucas. Professor. Gisele Tainá. Ela tava na aula aí, Foi, não ela deu foi tempo, parece, colocar chegar. presente. Deu uma saidinha. Ah, tá. Mas ela tá, É, professor. Lídia Nicole. Presente. Lívia Marília. Liz Vitória. Professor, me chamou, Lidiane. Tô aqui, viu? Ah, é porque essa lista aqui é um pouquinho mais antiga. Lidiane. Tá aqui. Lohane. Márcio. Ele já falou, né? Maria Eduarda Ferreira. Presente. E Eduardo Almeida. Maria Eduarda Almeida. Presente. Beleza. Micaele Noronha. Miriam, né? Que tá detachada. Nájila. Nájila não. Rayane. Presente. E Sara Moura. Presente. Pronto. Pronto, pessoal, vou encerrar aqui, mas a gente já ia terminar mais ou menos esse horário. Mas aí eu já enviei a aula, vocês já podem dar uma olhadinha, que aí na semana que vem eu continuo e a gente fecha o assunto para prova, tá? Valeu, desculpei a voz fã e o gripe, mas deu certo. Tomar uma vitaminazinha C. Que desculpa, porque Oh, fofa. meu Deus. Tchau, bom almoço. Tchau.